Nós gostaríamos de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez temos a oportunidade de comentar uma das lições da Escola Bíblica Dominical, e nesta oportunidade nós estaremos falando da lição 10, que fala sobre o avivamento na vida pessoal. E quando eu vi o título dessa lição, quando eu fui convidado para comentar algumas das lições da Escola Bíblica Dominical, eu olhei para esta lição com bastante atenção, principalmente porque fala do avivamento na vida pessoal. E eu tenho para mim, irmãos, que o avivamento na vida pessoal, ele é de suma importância. Ele é, assim, primordial para as nossas vidas. Por quê? Porque quando você está avivado espiritualmente, você consegue vencer as situações da vida, você consegue vencer as dificuldades que a vida apresenta com muito mais facilidade. Deus, ele te dá graça para você estar vencendo, para você estar suportando, e você tem como alvo principal o Senhor Jesus Cristo, né? O crente avivado, ele tem como alvo principal o Senhor Jesus Cristo. Ele não tira os seus olhos do alvo, como diz lá em Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e 2, nós que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Glórias a Deus. Então o crente avivado, ele tem essa certeza consigo, ele está com Jesus, Jesus está sempre presente com ele, ele tem esse avivamento constante, ele tem essa chama constante ardendo na vida dele. E, irmãos, esta lição ela é importante porque ela vai trazer aqui, logo na sua leitura bíblica em classe, um dos salmos mais maravilhosos da Bíblia. E o salmista que compõe esse salmo é o salmista Davi. Quando ele compõe esse salmo, ele está fugindo da ira de Saul. Saul, ele está procurando Davi terrivelmente. Ele está querendo encurralar Davi de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira, porque ele não se continha pelo fato de saber que tinha alguém que tinha ali um carisma muito grande, que tinha alguém ali que poderia tomar o seu lugar. Ele sentia isso, né? Ainda que Davi não tinha isso em mente. Davi era um homem humilde, bastante humilde, era um servo de Deus, e Davi ele sabia esperar o seu lugar, ele estava esperando o momento certo, nunca desejou a morte de Saul, mas Saul ele está preocupado, porque ele vê em Davi um inimigo, ele vê em Davi alguém que quer tomar o seu lugar de qualquer maneira, ainda que esse não é o intento de Davi. Então, quando Davi compõe esse salmo, Davi ele está fugindo da ira de Saul, ele está no deserto de Judá, mas nos versículos, nos versos, né? Porque quando nós falamos de salmos, do livro de salmos, salmos não tem capítulos, salmos são números, né? Porque é o livro dos cânticos. Então o número 63 aqui, no caso, né? O Salmo 63, e não versículo, mas os versos. Então aqui nós podemos ver no verso 3 e 4 aqui, dizendo, aliás, é a verdade prática, porque a tua benignidade, glória a Deus, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Irmãos, isso são palavras de um homem convicto. Isso são palavras de um homem cheio de graça de Deus. Isso são palavras de um homem avivado, podemos dizer assim. Um homem que tem a presença de Deus constantemente em sua vida, né? Por isso que a lição ela é tão importante para nós, porque ela fala do avivamento pessoal. Veja que no primeiro tópico, irmãos, ela fala do avivamento na vida do salmista, né?
que é o salmista Davi. Aqui vai se falar de uma busca sincera, né? E, irmãos, aqui nós podemos ver aqui, o estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de lutas e dificuldades. Mas se há uma qualidade que nós podemos observar na vida de Davi, é que Davi ele era uma pessoa sincera. Ele era um homem sincero, né? Davi tinha muitas qualidades, né? Eram grandes as qualidades que Davi tinha. Nós podemos falar da humildade de Davi, por exemplo, também. Davi era um homem bastante humilde. Mas Davi, o que agradava a Deus em Davi era a sinceridade, né? Inclusive ele escreve isso em um dos seus salmos. Ele fala assim: eis que tu amas a sinceridade no íntimo, tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a tua sabedoria, me fazes conhecer a sabedoria. Então Deus ele ama a verdade onde? No íntimo, é no íntimo. Não adianta nós querermos, irmãos, como eu posso explicar isso para os irmãos? Não adianta nós querermos enrolar a Deus, vamos dizer assim, né? Não adianta nós querermos falar com palavras, chegar a Deus com palavras muito bonitas, querermos agradar a Deus com nossas palavras, e como querendo assim, passar por uma coisa que nós não somos, porque Deus ele nos enxerga do avesso, Deus nos enxerga de dentro para fora, Deus sabe quem nós somos por dentro. Então, é isso que é muito importante. Deus ele se agrada da sinceridade. Quando nós chegamos nele e nós falamos, nós confessamos a Ele, nós confessamos as nossas fraquezas, nós confessamos quem nós somos, nós confessamos os nossos pecados, nós confessamos o que nós precisamos de Deus, onde nós precisamos melhorar. Quando nós começamos a fazer isso, irmãos, nós estamos no caminho do avivamento, né? E nós podemos ver aqui, na parte 2 aqui, no tópico 1 ainda, na parte 2, contemplando e bendizendo ao Senhor. Ele diz aqui, né, que a sua alma bendirá o Senhor. E ele diz assim: porque a tua benignidade me é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Glória a Deus, aleluia, enquanto viver. Veja, irmãos, que a preocupação de Davi, o principal em Davi é adorar a Deus. Ele já foi ungido rei de Israel, né? Ele já foi ungido. Samuel já tinha ungido a Davi, né? Mas Davi, ele não está preocupado com isso. Ele sabe que ele vai ser rei. Ele sabe que em um determinado momento Deus vai levantá-lo para reinar sobre o povo de Israel. Mas ele não está preocupado com isso no momento. Não. Ele sabe que ele está em uma dificuldade muito grande. Ele até se preocupa com o seu próprio inimigo, que é Saul, porque ele sabe que Saul o está perseguindo por inveja. Mas ele está ali: Senhor, a minha alma vai te adorar, a minha alma vai te louvar, eu vou te glorificar, eu vou te bendizer enquanto eu viver. Glórias a Deus. Isso me alegra muito, irmãos, porque isso fala de um avivamento pessoal. É um avivamento que está aqui dentro. É o Espírito Santo ardendo aqui dentro. Aliás, Davi também é o homem que vai usar essa expressão neotestamentária, né? Davi ele vai usar essa expressão neotestamentária. O Espírito Santo, geralmente no Antigo Testamento, ele é chamado de Espírito, né? Ele é chamado de Espírito de Deus. Mas Davi, no Salmo 51, ele vai chamar o Espírito Santo por esse título, que ele vai ser conhecido muito mais no Novo Testamento. Ele vai chamar o Espírito de Deus como Espírito Santo. Quando ele ora ao Senhor ali, porque ele tinha pecado com Batseba, que era mulher de Urias, e ele ora ao Senhor e ele fala assim: Senhor, não me lances fora da tua presença, e nem retires de mim teu Espírito Santo. Que coisa gloriosa. Ele usa uma expressão totalmente neotestamentária, uma expressão que vai ser conhecida lá no Novo Testamento, mas ele já está usando aqui
Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Glórias a Deus. Então Davi, ele é um homem avivado, ele é um homem cheio do poder e cheio da graça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E ele reconhece que Deus, ele é o nosso auxílio. Irmãos, o que seria de nós se não fosse a presença do Senhor na nossa vida? Não é verdade? Mas Deus, ele é o nosso auxílio. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos auxilia. É Deus que nos esconde, glórias a Deus. É Deus que nos sustenta nos momentos mais difíceis. E Davi, ele reconhece isso. Aliás, no verso 8 desse salmo, ele fala assim: a minha alma te segue de perto. Aleluia. E a tua destra me sustenta. A tua mão direita me sustenta. A minha alma te segue de perto. E a tua destra me sustenta. Nós podemos fazer até um link, né? Ali com Pedro. Pedro, quando ele negou Jesus, ele estava seguindo Jesus de longe. É um perigo seguir Jesus de longe. Quando nós seguimos ao Senhor de longe, a nossa alma pode se afastar do fogo. E aí nós podemos perder aquele avivamento pessoal que eu e você precisamos. Mas quando a nossa alma segue o Senhor de perto, que é o que Davi fala no verso 8 do Salmo 63, glória a Deus. Não tem como você não ser avivado. Então aí ele fala assim: a minha alma te segue de perto e a tua destra me sustenta. Glórias a Deus. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Seguindo para o tópico 2 aqui, veja só, é importante, irmãos, nós vemos aqui que o avivamento, ele precisa estar na nossa vida. O tópico 2, ele tem por título o avivamento espiritual do crente. Então, veja só, na parte 1 aí, reservando uma agenda de piedade. O que nós percebemos aqui? À luz do que aprendemos com o salmista, percebemos que há elementos imprescindíveis para a vida do crente. Imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. E o que são elas? Uma delas que o autor fala aqui, o autor da lição, ele coloca isso aqui, né? Uma delas, a prática da oração. Precisamos orar. Olha, quando eu leio os heróis da fé, eu fico admirado com o tempo que eles tiravam para a oração. Nós oramos pouquíssimo. Precisamos orar, precisamos buscar a Deus, né? E outra coisa, leitura da palavra de Deus. Oração, leitura da palavra de Deus. Precisamos ler a Bíblia. Irmãos, nós precisamos ter o hábito de ler a Bíblia. E hoje, com o advento da internet, a internet é uma bênção, mas se ela for bem utilizada. Mas veja só, com o advento da internet, com a tecnologia às nossas mãos, não é verdade? E com tantas outras coisas que nós temos aí, com as redes sociais aí, hoje com Netflix, com Globoplay, né, com YouTube e com tantas outras coisas. Irmãos, se nós não tomamos cuidado, nós perdemos muito tempo com entretenimento. E o inimigo, ele tem se utilizado do entretenimento para tirar o tempo do crente. E o crente muitas vezes, ele fala: não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, mas perde tempo no Facebook, perde tempo no YouTube, perde tempo no TikTok, perde tempo em tantas redes sociais aí, perde tempo no Instagram, mas não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para orar, não tem tempo para falar com Deus. E nós precisamos de ter tempo, irmãos, para orar, precisamos de ter tempo para falar com Deus, porque isso é que faz nós sermos avivados. Não pense você que o fato de você simplesmente estar indo para a igreja, é importantíssimo estarmos congregando, estarmos indo para a igreja, mas não pense você que o fato de você estar indo para a igreja, voltando, eu fui na igreja domingo, ouvi a palavra, e pelo fato de você estar indo para a igreja, ouvindo a palavra ali, isso vai te fazer um crente avivado. Não.
O crente avivado, ele tem uma vida diária com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tem uma vida de meditação na palavra. Ele tem uma vida de oração. Ele está sempre conectado com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Veja aqui, olha. E ele fala aqui, né, nesse tópico 2. Eu já falei aqui da leitura da palavra de Deus, da prática da oração, que é muito importante. Ainda que muitas vezes nós oramos andando, nós oramos, né, muitas vezes no carro, mas é importante você fechar a porta do teu quarto. Como é difícil, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, mas como é importante você fechar a porta do teu quarto. Como é importante você dobrar os seus joelhos. E como é importante você tirar aquele momento. Só você e Deus. Glória a Deus. Tirar uns 15 minutinhos aí. Não é verdade? Tirar uns 15 minutinhos e falar com Deus. E falar, Senhor, olha, rasgar o coração. Senhor, eis-me aqui. Aleluias. E deixar o Espírito Santo encher o teu coração. Para que você possa falar com Deus. Isso vai te manter avivado e cheio do poder e da presença de Deus. E a leitura devocional da Bíblia. Glória a Deus. O autor, ele coloca aqui de pessoas que oravam. Ele cita aqui Davi, né? Ele cita novamente Davi. Orava 3 vezes ao dia. Cita Daniel também, que orava 3 vezes ao dia. E cita Jesus, que é o nosso maior exemplo de oração. Porque Jesus orava incessante e incansavelmente. Glórias a Deus. E, irmãos, também, indo para o tópico 3, a vida pessoal e familiar do crente avivado, né? E isso aqui nos remete a uma coisa muito importante. Como se conhece o crente? Principalmente em casa, quando o crente está em casa. Por quê? Porque em casa eu sou quem eu sou. Glória a Deus. Na igreja, os irmãos conhecem uma parte de mim. Mas na igreja, eu não consigo ser de fato quem eu sou. Quando eu estou em casa, eu estou ali totalmente da maneira que eu realmente sou, né? Então, ali com os meus filhos, com a minha esposa, no meu trato com os meus filhos, no meu trato com a minha esposa, como eu estou tratando a minha esposa, na verdade? Como eu estou tratando meu cônjuge, na verdade? É muito importante isso, irmãos. Nesse momento que se pode observar se realmente está havendo um avivamento espiritual na minha vida. Se realmente eu tenho cuidado no falar, né? Cuidado na maneira como eu trato a minha esposa, no meu caso, que sou marido. No caso da esposa, como é que ela trata o marido? Às vezes somos tão cuidadosos na maneira de falar com as outras pessoas, mas quando falamos com o nosso cônjuge, nós somos tão descuidados nesse sentido, não é? Então, fica aí para nós essa importante lição. O avivamento, ele se reflete na maneira como nós tratamos o nosso cônjuge, como nós tratamos os nossos filhos também. Os nossos filhos, nós somos um exemplo para os nossos filhos. E, mais importante ainda, né? A maneira como nós tratamos os nossos filhos é a maneira que principalmente aquilo, como eu posso explicar para os irmãos? A maneira que nós tratamos os nossos filhos é um reflexo do amor de Deus por nós, né? É a maneira que nós queremos ser tratados por Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é o nosso Pai. Então, nós, como filhos de Deus que somos, assim como nós somos tratados por Deus como filhos, assim como nós recebemos a filiação de Deus e somos filhos de Deus, a maneira como nós tratamos os nossos filhos, quando nós estamos com o coração avivado, quando nós temos uma vida avivada, nós vamos saber tratar os nossos filhos. Por quê? Porque o amor de Deus, como Pai, vai se refletir em nós, que somos pais também, ao tratar os nossos filhos. Veja que Jesus uma vez ele falou assim: se vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos,
quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Então veja, irmãos, a maneira como nós tratamos os nossos filhos se reflete, né, na maneira como nós sentimos o tratar de Deus em nós, entende? Então, se nós tratamos os nossos filhos mal, nós estamos sendo injustos. Por quê? Porque nós recebemos tão bem de Deus, tantos bens de Deus, somos tão bem tratados por Deus, e ao tratar os nossos filhos, estamos tratando eles maus. Isso está demonstrando que nós estamos sendo injustos ao tratar os nossos filhos. E olha, todo pai ama tremendamente o seu filho. Isso demonstra também se você está sendo avivado, se você demonstra o avivamento espiritual na sua vida, o avivamento pessoal na sua vida, né? Esse avivamento pessoal, ele deve permear toda a sua vida. Eu queria terminar aqui falando 5 coisas importantes para você guardar no teu coração, no seu avivamento pessoal. O avivamento pessoal, ele produz algumas coisas, né? Eu queria concluir com isso. Ele produz, primeiro, consciência de pecado. Quando nós somos avivados no sentido pessoal, a primeira coisa que nós temos é a consciência de pecado. Os irmãos já perceberam que o mundo perdeu a consciência do pecado? O mundo não sabe, irmãos, mais o que é pecado. O mundo nem se interessa em saber o que é pecado. Para eles, o pecado é uma invenção. Para eles, o pecado é apenas um mecanismo da religião para prender as pessoas a alguma crença, né? Então, o pecado seria como um mecanismo do cristianismo para prender as pessoas debaixo da crença da religião, né? Para prender as pessoas debaixo da crença do cristianismo. Não, irmãos, o pecado é algo real. O pecado é algo que distorce o próprio eu, né? A hamartia, que é o pecado. Então, o pecado ele é capaz de distorcer o próprio eu. Quando nós somos avivados dentro de nós, no sentido pessoal, a primeira coisa que acontece conosco, nós temos a consciência do pecado. A segunda coisa que acontece, existe arrependimento. Quando nós somos avivados no aspecto pessoal, existe arrependimento, né? Tanto no sentido pessoal como no coletivo. Mas como eu estou falando no pessoal aqui, então eu quero dizer para os irmãos, quando somos avivados no aspecto pessoal, irmãos, existe arrependimento. Você sente aquele arrependimento, você se arrepende dos seus pecados, você quer se voltar ao Senhor, né? Vocês devem ter acompanhado o que aconteceu lá em Esmer, ali na cidade de Kentucky. E ali por alguns dias eles estiveram sentindo um poder imenso, a presença gloriosa de Deus ali, o avivamento poderoso do Senhor. Então, quando você sente o avivamento, o que acontece? Você é levado a confessar os seus pecados. Por quê? Porque você se arrepende. Você se arrepende. Então, primeira coisa, consciência de pecado. Segunda coisa, arrependimento. A terceira coisa, quando você é avivado, há mudança de vida. Não existe avivamento sem mudança de vida. Então, o que é avivamento? O avivamento é para eu falar em línguas? Também. O avivamento é para eu sentir aquele poder, aquela glória de Deus, aquela presença de Deus lá no culto, sentir aquele fogo e sentir aquela alegria e também. Mas o avivamento não é só para isso. O avivamento, eu sinto essa presença de Deus gloriosa, eu sinto o poder de Deus, eu falo em línguas, mas o que acontece comigo? Tem mudança de vida. Se eu mentia, não minto mais. Se eu fofocava, não fofoco mais. Se eu agia de maneira errada nos meus negócios, não ajo mais de maneira errada. Glórias a Deus. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu fornicava, não fornico mais. Por quê? Porque houve uma mudança de vida, houve avivamento na minha vida. Então, avivamento produz mudança de vida. Quarto, o avivamento produz amor incondicional por Jesus. Você passa a conhecer Jesus.
Você passa a amar Jesus de uma maneira que você nunca amou, porque você conhece Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando você conhece quem é Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quando você conhece quem é Jesus, glória a Deus, você nunca mais quer largar dele, porque te foi revelado quem é Jesus. Você passa a ter um amor incondicional por quem é Jesus. E o quinto, você passa a ter uma compreensão da situação em que o mundo se encontra. E aí você quer ganhar almas para o reino de Deus. Então são essas 5 coisas que acontecem com o avivamento. Principalmente com o avivamento pessoal. Quando você está avivado na tua vida, você tem essas 5 coisas. Eu quero repeti-las para que você não se esqueça. Consciência de pecado, arrependimento, mudança de vida, amor incondicional pela pessoa de Jesus e compreensão da situação em que o mundo se encontra. Amém, irmãos? Então, que Deus nos abençoe, que você tenha um avivamento pessoal na tua vida e que esse avivamento te acompanhe até o dia da vinda de Jesus, ou até o dia que nós partamos para nos encontrar com Ele. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.